O programa a seguir tem classificação indicativa livre. As pesquisas científicas realizadas no Brasil seguem princípios bioéticos e éticos muito rígidos. O objetivo é garantir o respeito à vida e às pessoas. A UFPR-TV exibe uma série de programas especiais para debater a ética na ciência. Hoje vamos falar sobre atendimento a pessoas da religião Testemunhas de Jeová. O nosso convidado é o Jorge Time, professor do Departamento de Cirurgia Vascular da UFPR e advogado da área do direito médico. Professor, o que são os Testemunhas de Jeová? Que religião é essa? É uma das 6.000 religiões que existem no mundo. É uma religião cristã que em 1872, por uma releitura bíblica, tem alguns princípios que nos interferem na área da saúde, sendo mais conhecido deles o fato de não poder fazer transfusão de sangue, baseado no princípio que sangue é vida e a única pessoa que pode nos dar vida ou nos tirar vida é Deus. Professor, o senhor é dessa religião? Não, não sou, Aline. Eu não professo nenhuma religião. Fui criado em 3 religiões distintas por questões de miscigenação familiar. Eu tenho uma formação cristã romana, cristã ortodoxa e muçulmano sunita. Mas atualmente eu me declaro ateu. Professor, de que maneira que essa crença dos Testemunhas de Jeová chega até os profissionais da área médica? As pacientes Testemunhas de Jeová são pacientes como outros quaisquer. Então eles chegam em situações eletivas e situações de urgência e em algumas situações, como qualquer outro paciente, pode haver a indicação de transfusão de sangue ou derivados no seu tratamento. E nesta situação é que o médico tem que tomar todos os cuidados para poder saber como atuar neste grupo específico. Não é um grupo grande, eles representam atualmente ao redor de 0,1, 0,12% da população mundial. São aproximadamente 130 mil pessoas no Paraná. E para você ter uma ideia, de 1991 a 2015, aproximadamente 6.000 testemunhas de Jeová foram submetidos a cirurgias no estado do Paraná. Esses dados são interessantes porque, devido à dificuldade do relacionamento, a igreja tem uma associação que funcionaria mais ou menos, né, comparando com a religião católica, como se fosse a Cúria Metropolitana, que é a Associação de Vigília Torre Bíblica, que é quem divulga a religião e quem cuida dos problemas da religião. Esta associação tem um departamento chamado COLI, que é um órgão de relacionamento entre a igreja e os médicos. Ela faz divulgação aos médicos de técnicas de trabalho para não se usar a transfusão de sangue, e ela faz a ligação no momento agudo em que o médico precisa de que alguém intermedie o relacionamento médico-paciente-família em questões de transfusão de sangue. Como que o médico deve agir? O que se espera dele num caso como esse, um paciente que precisa de uma transfusão de sangue e a família não quer permitir? Ele deve agir de acordo com o Código de Ética Médica, que diz que é vedado ao médico não ter consentimento do paciente ou seu representante legal, exceto em risco iminente de morte. Então, se o paciente não tem risco iminente de morte, a vontade do paciente deve ser respeitada. Nós não vamos discutir a situação daquele paciente que foi atropelado na canaleta do ônibus expresso, chegou chocado com hemorragia aguda no pronto-socorro, inconsciente, esse paciente vai ser tratado e se precisar de sangue vai ser posto sangue. Agora, a hora que ele acordar na UTI e disser assim, eu não quero sangue, cabe ao médico respeitá-lo. Tá? Então, esse respeito é uma situação que já está prevista no Código de Ética. Em caso de risco iminente de morte, o médico pode atuar contra a vontade do paciente, independente da religião do paciente. Em casos de não risco iminente de morte, cabe ao médico usar o princípio fundamental número 5 do Código de Ética Médica, que o médico deve se manter constantemente atualizado e usar de todo o seu conhecimento em prol do paciente.
Agora, o que acontece no caso de uma família que não quer permitir um procedimento como esse? Como que o profissional deve agir? A primeira situação é assim, a família só vai tomar posição se for menor de idade ou se estiver inconsciente. Tá? Se o paciente estiver consciente e puder ele decidir, a decisão é dele, não é da família. Tá? Essa é a primeira situação. A segunda situação é na questão de criança. Na questão de criança, se os dois pais forem testemunhas de Jeová, eles têm o pátrio poder, então eles decidem. Eventualmente, se um for testemunha de Jeová e outro não, essa é uma questão que vai passar pela vara da infância e juventude, vai passar pela justiça, a autorização ou não. Raros casos existe a retirada do poder familiar para que, por meio da vara da infância e juventude, da promotoria de defesa da criança e do adolescente, mas isso o último conhecimento que eu tenho faz mais de 12 anos que aconteceu isto, porque a partir da Constituição de 88, todas as religiões têm que ser respeitadas no Brasil, por mais que pareça para a nossa religião princípios estranhos. Então todas as religiões têm que ser respeitadas, e com isto, mais o desenvolvimento da medicina, cada vez menos é necessário a transfusão de sangue. Tá? Nós temos recursos terapêuticos para cirurgias eletivas, aonde nós elevamos a concentração de hemácias no sangue, porque isso nos permite perder mais hemácias na cirurgia, por meio medicamentoso. Nós temos sistemas que reinfundem sem depósito, porque a reinfusão sem depósito é aceita pela maioria dos testemunhos de Jeová, ou seja, é a questão da circulação extracorpórea em cirurgia cardíaca, é a questão do paciente que tem sangramento em cavidade, que você aspira esse sangue, peneira e devolve imediatamente, eles só não aceitam que seja armazenado o sangue, porque a partir do armazenamento, isto deixa de ser do próprio organismo, e a hora que é reinfundido, passa a ser considerado vida, e vida só quem dá é Deus. Agora, essas técnicas foram desenvolvidas por conta dessas limitações dos testemunhas de Jeová, ou não são técnicas que são desenvolvidas para atender a todos os pacientes com melhor qualidade? São técnicas que foram desenvolvidas para atender todos os pacientes com melhor qualidade. Então, a questão de você aumentar a quantidade de hemácias com o uso de hemopoetina, ela começou a ser usada para pacientes renais crônicos, que têm uma anemia crônica, por falta de produção de hemácias. Então, essa é uma técnica que passou a ser usada para isto. As técnicas de aspiração, chamado cell saver, foi usado na guerra porque você não tem sangue. Então, se você conseguir aspirar, filtrar e devolver para o paciente, você está no bom caminho. E a partir dos anos 70, com o advento da AIDS, se procura e se desenvolve substitutos do sangue. Então hoje nós temos já alguns substitutos bons do sangue e estamos caminhando para um sangue artificial, vamos dizer assim, que não é sangue, mas funciona de modo que você consegue manter o paciente vivo sem usar transfusão de sangue. A gente falou aqui de sangue artificial e sangue. O que as pessoas dessa religião Testemunha de Jeová consideram como sendo sangue? O que eles podem, o que eles não podem? Então, assim, toda religião tem um grau de fundamentalismo pessoal. Tá? Então, se você pega uma religião, tem coisas que todo mundo aceita. E tem coisas que alguns aceitam, outros não, que são, vamos dizer assim, negociadas dentro da filosofia e da teologia. Um testemunho de Jeová do mais alto grau de fundamentalismo não aceita nenhum tipo de derivado de sangue. Já alguns testemunhos de Jeová aceitam alguns derivados porque eles já não se caracterizam como sangue. Por exemplo, um crio precipitado, um concentrado de plaquetas, ele já nem tem cor de sangue. E o exemplo que é usado é o exemplo da bandeira nacional. Se você põe uma bandeira nacional no chão e pisa em cima, é uma ofensa à pátria. Se você põe um retângulo verde com um losango branco e um globo azul
mesmo que não esteja escrito ordem e progresso, mesmo que não esteja escrito as estrelinhas, ainda é identificado com a bandeira nacional. Agora, se você pega 1 centímetro quadrado de qualquer parte da bandeira, joga no chão e pisa em cima, é um pedaço de pano que não tem nada a ver com a bandeira nacional. E isto é uma situação que vai de cada fiel. A grande maioria aceita derivados que já não se identificam como sangue. Eles aceitam o uso do cell saver, eles aceitam a circulação extracorpórea, eles só não aceitam o armazenamento. Então, técnicas que são usadas para pacientes de outras religiões, tipo a autotransfusão, aonde 2 ou 3 dias antes de uma cirurgia de grande porte, você retira 1 ou 2 bolsas de sangue, guarda e usa este mesmo sangue na cirurgia. Isso não é aceito pelos Testemunhas de Jeová. E eles têm um conselho na igreja que é para resolver as dúvidas teológicas pessoais, que as pessoas têm em relação ao recebimento ou não do sangue. Agora, o profissional médico ele tem que estar preparado para saber lidar com todas essas situações, professor? Todas, e não é a única religião que tem problemas com a parte da medicina. Tem outras religiões que também não aceitam determinados procedimentos. Agora, o profissional médico que tem interesse, feito o contato com a religião, ele recebe toda uma documentação do que é possível ser feito. Existe em texto, em vídeo e em acesso pela internet, toda uma documentação como tratar esses pacientes não necessitando de sangue. Até 2008 eu dizia que o único procedimento que eu não entendia possível em Testemunha de Jeová era o transplante de medula óssea. Em 2008, uma equipe de hematologistas de um hospital grande em São Paulo fez o primeiro transplante de medula óssea em Testemunha de Jeová sem o uso de sangue. Tá? Medula óssea, veja, é a gênese da produção de sangue. Mas para aquela pessoa e para aquela família, isto não se caracterizava como sangue. Tá? Então, de certa forma, algumas limitações impostas por algumas religiões também ajudam a impulsionar a ciência. Sim, sempre. A ciência se impulsiona por limitações e desafios. Toda vez que a gente tem, eu gosto muito de uma poesia do Carlos Drummond de Andrade que diz que havia uma pedra no meio do caminho. Toda vez que a ciência encontra uma pedra no meio do caminho, ela tem que desviá-la da melhor maneira possível e sem machucar nem a ciência nem a humanidade. Agora, professor, como que a justiça brasileira entende esses casos, por exemplo, de um menor de idade que muitas vezes acaba morrendo por falta de uma transfusão? Não é possível nem dizer se foi por isso, né, professor? A situação é assim. Eu peguei um dado com a Coli. De 1991 até 2015, aproximadamente 6.000 testemunhas de Jeová precisaram de um procedimento cirúrgico. De 91 a 2007, aproximadamente 3.000. Destes, 80 tinham indicação ou precisariam de transfusão de sangue. E 7 receberam transfusão. De 2007 para cá, nós tivemos mais 3.000, dos quais 17 precisariam de transfusão de sangue. E só 4 fizeram a transfusão. Então, por que disso? Por causa do melhor entendimento médico e da melhoria de técnicas. Eu faço uma especialidade, que é a cirurgia vascular, que mudou radicalmente neste milênio. Nós saímos das cirurgias abertas para as cirurgias minimamente invasivas. Eu trato Testemunhas de Jeová desde 1985. Antes de 85, a troca de um aneurisma de aorta consumia ao redor de 1.300, 1.400 ml de sangue. De 85 a 2000, eu passei a usar ao redor de 250 a 300 ml de sangue por cirurgia, e de 2000 para cá a gente raramente usa porque a técnica mínima invasiva não precisa. Então, isto faz com que a gente consiga tratar melhor o Testemunho de Jeová. É uma religião como outra qualquer. Tem pecado e perdão. Das 6.000 religiões do mundo, eu acho que o único elo comum é pecado e perdão. Se você chegar para o teu médico e disser, eu quero, não interessa se a família entende ou não, mas você se tornou um pecador. E você pode ser perdoado. Agora, se você é reincidente no pecado,
tem mais 5.999 religiões que permitem sangue. Então, é uma questão de escolha filosófica e teológica da pessoa. Tá? Obrigada, professor, pela entrevista. Tá. Muito obrigada. De nada. No site que aparece na tela, você encontra mais informações sobre bioética e ética em pesquisas científicas. Até a próxima. Tchau!